Queridos irmãos, prezados telespectadores da nossa TV Redenção e Vida, com sede aqui em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Vamos fazer uma simulação de um filme entre o pastor e o nosso irmão Edilson. Ele fará algumas perguntas e nós responderemos dentro da teologia bíblica na palavra revelada, ok? Então quero vos apresentar o nosso querido irmão Edilson Costa. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e estou aqui para formular algumas perguntas ao meu pastor. Meu nome é Edilson Costa e gostaria de meditar com ele e que ele me desse algumas respostas bíblicas, porque existem textos que são muito duvidosos na Bíblia Sagrada e eu queria receber estas respostas da boca do meu pastor. Ok, irmão? Me coloca a tua inteira disposição, pode formular a pergunta que desejar, pois nós precisamos usar desse diálogo para transmitir a mensagem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para salvar o que crê. A primeira pergunta prende-se àquela passagem bíblica que mostra o Senhor Jesus chegando à margem do Jordão e alguém recebendo Jesus com muita alegria e curiosidade e ouviu de João dizer: "Este aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". A pergunta é, pastor Edilson, Jesus tirou ou não tirou durante seu ministério o pecado do mundo? Realmente a pergunta é oportuna, porque quase na sua totalidade os pregadores evangélicos pregam muito contra o pecado. Aprenderam assim e imprimem numa igreja evangélica o medo. O que a gente vê pelo mundo afora são os crentes amedrontados, sem entender justamente essa passagem bíblica que o amado irmão me perguntou. Realmente, à margem do Jordão, Jesus foi apresentado ao povo da seguinte forma: "Esse aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". Realmente ele ministrou 3 anos e 6 meses calculadamente e findou com a morte na cruz. Perguntado a qualquer pregador qual o motivo que levou Jesus a morrer pelos pecadores, todos vão responder da mesma forma: ele morreu pelos nossos pecados, morreu para pagar os nossos pecados. A pergunta do irmão é: ele pagou? Mas é claro, mas a mensagem que a gente ouve na televisão, no rádio, lê, não é essa a resposta que o povo está querendo. Porque você vai para uma igreja evangélica, lá a primeira pregação é contra o pecado, que o homem deve deixar o pecado, porque se o homem continuar no pecado não pode ver a glória de Deus. Eu quero dizer que o pecado não tem mais poder condenativo, porque ele foi cravado na cruz, conforme a palavra de Deus, Paulo citando, a cédula de inimizade que era contra nós, Jesus cravou na cruz do Calvário, trocando a vida dele pela nossa. Automaticamente não existe mais poder condenativo por parte do pecado. Ninguém vai mais para o inferno por causa do pecado. Exatamente, pastor, era esta a resposta que eu gostaria de ter, porque é uma verdadeira confusão na teologia bíblica pregada hoje em dia nas igrejas evangélicas. É uma verdadeira confusão. Eu gostaria de saber do pastor por que esta grande confusão no meio do povo de Deus, pregando-se que o pecado tem ainda poder condenativo, que aquele que não deixar o pecado não pode entrar no céu. Eu queria que o pastor esclarecesse melhor. Ok, é fácil responder a esta indagação, porque quando não se conhece os mistérios do novo nascimento, então a pregação não pode ser outra, é evangelho na carne, no físico, no corpo, esquecendo que o novo nascimento, o processo do novo nascimento, mostra claramente a nova geração, a palavra de Deus com o Espírito de Deus, com o consentimento do humano, do ser humano, que apenas diz sim para a proposta que Deus lhes faz de reconciliação, aceitando a reconciliação com Deus,
é gerado no Espírito um novo ser, gerado da água e do Espírito, como disse Jesus no capítulo 3 de São João. Passando-se por este processo do novo nascimento, o crente torna-se um espírito. Está escrito na palavra de Deus, Paulo quem diz, que o homem que se junta a uma meretriz torna-se uma carne com ela. O que se une ao Senhor torna-se um espírito com ele. Deus só pode ser nosso Pai se nos tornarmos espírito. Jesus disse à mulher samaritana no capítulo 4 do Evangelho de São João, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não aceita a adoração do ser humano pelo fato de que o pecado existe na carne e no sangue. Daí Jesus dizer, o pecado não entra no céu, porque carne e sangue não herda o reino do céu. Mais alguma pergunta a fazer, amado? No casinha preso, pastor, eu tenho a última pergunta a fazer. Em sendo assim, quando chegar o pecador no inferno, ele vai reclamar que por causa do pecado ele está nas trevas do lago de fogo para sempre? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a você ter formulado esta última pergunta, para deixar bem claro que ninguém chega no inferno gritando: estou aqui porque pequei, matei, roubei, adulterei. Porque se disser isso, ouvirá a voz de Deus dizendo: não é verdade, ensinaram a você errado. Você está aqui porque não reconciliou-se comigo. Meu filho morreu e perdoou todos os pecados que eram contra mim. Foi pregado na terra que devia cada ser humano se reconciliar com Deus. Aí a resposta exata, eu agradeço a oportunidade, voltarei noutra oportunidade para pregar mais alguma coisa, uma entrevista com qualquer um outro irmão. Eu sou o pastor Edilson Costa, este amigo de vocês. Um abraço, tchau.